Amém. Que notícia seria capaz de trazer alegria para o seu coração? O que você gostaria de ouvir na fase de vida que você está vivendo agora? Qual é a notícia que você mais gostaria de receber? Todo mundo gosta de ouvir boas notícias. Eu nunca conheci ninguém que falasse assim: poxa, eu amo ouvir uma coisa ruim. Eu amo ouvir alguma coisa que me traga um pouquinho de ansiedade para o coração. Nunca conheci ninguém assim em toda a minha vida. No mundo em que a gente vê tantas notícias sendo despejadas por meio da internet, sendo que a maioria delas é lixo, é esgoto, receber uma boa notícia se torna um alento para o coração. Quando a gente se volta para a palavra, a gente vai ver ali a melhor e a maior notícia que todo ser humano poderia receber. A questão é que, para a gente receber a boa notícia, a gente precisa necessariamente saber da má notícia antes. Senão a boa notícia não vai fazer a menor diferença. A boa notícia é: Jesus Cristo morreu numa cruz pelo meu e pelo seu pecado. Mas tem uma má notícia. A má é que nós temos pecados. Por isso, Jesus Cristo precisou morrer numa cruz. Nós somos maus. Nós somos inimigos de Deus, nós somos egoístas, nós somos invejosos, nós somos bajuladores, mentirosos. O problema é que existe hoje uma grande quantidade de pastores no meio que se chama evangélico, que não gosta de dar muito essa má notícia. É meio ruim, parece que a gente está confrontando o público que está ouvindo a gente. É ruim chegar num púlpito como esse, no sábado à noite, friozinho, você poderia estar na sua casa assistindo Netflix, poderia estar comendo uma pipoquinha, comendo um hambúrguer que você pediu pelo iFood. Aí você sai da sua casa, vem para um lugar como esse: poxa, eu quero ouvir a palavra de Deus para a minha vida. E chega um cara aqui e fala assim: olha só, você é mau, você é egoísta, você é invejoso. A gente tem visto a popularidade da teologia coach, aquela teologia que massageia o ego, que apresenta um Deus que parece que não sente nada sobre a maldade do ser humano, um Deus que só tem amor independente da gravidade do pecado. E qual é o grande problema desse tipo de teologia? É que ela coloca o ser humano como o centro de tudo. Você é o centro. A resposta que você precisa para a sua vida está dentro do seu coração. Você consegue chegar na resposta que você quer. Você é uma pessoa boa. Tudo que é dito é para te motivar, para te ajudar a sair da mesmice do dia a dia, para te encher de coragem em determinadas situações, para liberar as bênçãos de Deus sobre a sua vida, para te ajudar a ser um grande vencedor. É claro que no meio evangélico brasileiro a gente vê de tudo, tem muita coisa, a gente vê muita distorção bíblica, para tentar atender as demandas humanas em vários aspectos. Eu não quero ser, obviamente, simplista aqui essa noite. Eu quero reduzir todas as coisas que a gente ouve, todas as distorções por aí, como se fosse uma coisa só, como se o pior problema do movimento evangélico brasileiro fossem essas ideias motivacionais. A gente vai ver várias distorções para falar de prosperidade, de ideologia política, de campos teológicos diversos. Mas, em especial, esse tipo de evangelho motivacional é horroroso, porque ele coloca você como centro. Ele faz você pensar que você é uma pessoa realmente boa. Ele faz você pensar que você vai conquistar aquilo que você mais quer. Às vezes, só tendo um pensamento positivo. Uma pregação que só te motive, que só te anime, que só te ajude, sem apresentar Jesus, não é evangelho. Aí você me pergunta: poxa, mas isso é possível? Infelizmente sim. Existe muita pregação por aí que não tem o evangelho verdadeiro. É possível você, em algum lugar, em algum momento, ouvir uma pregação que te coloque lá em cima, que te motive pra caramba, que te encoraje, que te anime, mas que não seja bíblica, muito menos que seja o evangelho. Eu quero ler com vocês o texto que está em 1 Coríntios, capítulo 15, a gente vai ler os 5 primeiros versos. Abre aí a sua Bíblia, a gente vai ler agora. 1 Coríntios 15, do verso 1 ao verso 5.
O apóstolo Paulo escreve isso para os seus irmãos. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Amém. Só até aí. Só existe um verdadeiro evangelho. Existe apenas um evangelho que pode salvar desde que a gente venha crer nele. Era esse evangelho que os apóstolos no início da igreja e os discípulos de Jesus pregavam. Esse evangelho que a gente vai ver, que faz com que as pessoas lá no livro de Atos conheçam a Cristo e queiram viver para a sua glória. Quando a gente lê o livro de Atos e percebe que a palavra está sendo espalhada e muita gente está se convertendo e a igreja está crescendo, era esse evangelho que era pregado. Jesus Cristo morreu e ressuscitou no terceiro dia. Eu e você encontramos vida com essa notícia, e essa notícia é suficiente, e ela basta para mim e para você. Ela basta para trazer alegria, ela basta para trazer propósito, ela basta para fazer com que a gente se sinta totalmente satisfeito. Esse foi o evangelho relatado em Atos e em toda a palavra, que crescia e se expandia em Jerusalém, Judeia e Samaria e até os confins da terra. Esse é o verdadeiro evangelho. A gente acabou de ler aqui: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Galera querida, qualquer coisa que não diga algo sobre isso, que Cristo morreu e ressuscitou, qualquer coisa que não aponte para esse fato, que não mostre a beleza disso, que incentive o coração sem ter essa notícia no centro, não é evangelho. Se em qualquer lugar que você for, ainda que tenha uma placa na frente escrito igreja, for pregada uma mensagem que não aponte para Cristo crucificado e ressurreto, isso não vai ter sido o evangelho. E isso tem acontecido demais. A gente vê muitas igrejas lotadas com mensagens assim: olha, você é o centro de Jesus, pare de sofrer, você precisa encontrar o Deus que só quer o melhor para a sua vida. Qualquer mensagem que coloque a gente no centro nada mais é do que distorção do verdadeiro evangelho. E a gente vai ver, por exemplo, que Paulo levava essa questão tão a sério, que a gente vai ver numa outra carta, quando ele escreve aos Gálatas, como ele era duro, como ele combatia isso de uma forma veemente, quando o verdadeiro evangelho era tirado do centro da vida da igreja, ou quando o evangelho era manipulado para tentar se encaixar ao que os outros iam pensar a respeito dele. Quando você lê Gálatas, no primeiro capítulo, versos 6, 7 e 8, o apóstolo vai escrever assim: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho que na realidade não é o evangelho. E Paulo vai continuar escrevendo: o que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Sabe o que está acontecendo aqui? Lá na igreja, na Galácia? Essa igreja foi influenciada de uma forma forte por alguns judeus que estavam querendo impor os costumes judaicos, a fé em Cristo ali naquele lugar. E aí Paulo está atacando isso de uma forma muito intensa aqui. O que ele está falando é: olha só, tem judeus querendo trazer a cultura judaica para o meio de vocês, que vocês se circuncidem, que vocês observem alguns ritos judaicos, mas olha só, esse não é o evangelho que a gente ensinou para vocês. Qualquer pessoa que faça isso, que esteja pregando para vocês um Cristo que é suficiente, mas ao mesmo tempo você tente acrescentar outra coisa, isso não é o evangelho. Se alguém está fazendo isso no meio de vocês, que seja amaldiçoado.
Qualquer coisa que seja o evangelho mais uma coisinha, para parecer um pouquinho mais bonito, para ser um pouquinho mais palatável, isso não é o evangelho, seja amaldiçoado. E ele vai além, olha, até mesmo eu, se por algum motivo eu enlouquecer, se por algum motivo eu for para alguma faculdade, algum doutorado, começar a estudar algumas outras coisas e começar a achar assim, poxa, talvez isso faça sentido, e eu mesmo acrescente alguma coisa a mais ao evangelho que eu apresentei para vocês, cara, não dê ouvido para isso. E ele vai além, ainda que um anjo de luz apareça na frente de vocês e apresente um evangelho diferente desse, que seja amaldiçoado. Cara, isso é forte pra caramba. Qualquer coisa que seja acrescentada ao evangelho faz com que não seja mais o evangelho. O evangelho é um só. Cristo morto pelos nossos pecados e ressurreto ao terceiro dia. Eu e você hoje só precisamos crer nele. O evangelho não é Cristo crucificado e agora faça isso, isso e isso. O evangelho não é Cristo morto, ressurreto, crucificado agora, você viva de tal e tal forma. A consequência, obviamente, é uma consequência natural daqueles que amam o Senhor e creem nele. Mas a salvação não é dada por nada além do que o verdadeiro evangelho. A gente só precisa crer nele. Aqui no texto de 1 Coríntios 15, Paulo está trazendo aqui a discussão, agora no fim da carta, a centralidade do evangelho verdadeiro. Ele está trazendo de novo o evangelho para o centro daquela igreja lá em Corinto. Ele está escrevendo para uma igreja que tinha se desviado dos principais aspectos desse evangelho verdadeiro. Por isso ele vai relembrar os seus irmãos. Ele começa assim, eu preciso relembrar para vocês o evangelho que talvez vocês tenham esquecido. O que primeiramente lhes transmiti foi o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, eu transmiti para vocês exatamente aquilo que eu ouvi, exatamente aquilo que me foi confiado. Eu não alterei nada, eu não inventei nada, eu não melhorei nada para se encaixar a algum tipo de desejo humano. Eu apenas ouvi, criei e estou repassando essa mensagem para vocês. Isso precisa ligar um alerta para a gente, porque é possível que, mesmo nós, cristãos, salvos pela graça, é possível que a gente em algum momento caia na tentação de se desviar do verdadeiro evangelho. É possível que às vezes a gente queira acrescentar coisas, que a gente queira florear coisas aqui no verdadeiro evangelho. A única verdade que transforma de fato. Às vezes a gente quer dar uma forcinha no evangelho para tentar ajudar a Deus, para falar com aquele amigo que ainda não conhece Jesus. Parece que eu só chegar para ele e falar que Jesus morreu e ressuscitou por conta dos meus pecados é muito pouco, muito fraco. Eu preciso acrescentar alguma coisa. Eu queria então fazer algumas considerações sobre esse texto aqui de 1 Coríntios 15 que a gente leu. Em primeiro lugar, o evangelho verdadeiro é Cristo crucificado e ressurreto. O evangelho verdadeiro é Cristo crucificado e ressurreto. Irmãos queridos, no início da igreja, muita gente se converteu, teve a vida transformada, só com essa notícia. Parece incrível demais, impressionante demais, mas essa notícia, simples como ela é poderosa o suficiente para transformar um coração. A partir dessa verdade, surgem consequências totalmente imutáveis que fazem da fé cristã uma fé única em todos os aspectos. O apóstolo vai dizer, olha, o que eu primeiramente lhes transmiti foi o que eu recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e aos 12. A gente vai ver aqui duas coisas que são essenciais. O verdadeiro evangelho é simples e suficiente, e é a palavra que garante para a gente essa verdade. O verdadeiro evangelho diz, Cristo morreu pelos nossos pecados, e isso basta. Isso é maravilhoso demais, quando a gente tem a noção do que significa os nossos pecados diante do nosso Deus, a gente saber que Ele se importou e deu a própria vida no nosso lugar, isso é algo maravilhoso demais. Isso é algo impressionante demais, é algo lindo demais, é algo profundo demais. A gente tinha pecados que nunca seriam perdoados diante de um Deus tão santo, por puro mérito. Se a gente se esforçasse a vida inteira, a gente ia falhar. Agora há pouco, alguém orou lá, Senhor, obrigado pela segunda chance,
Obrigado por tantas chances. Se Deus desse para a gente infinitas chances, a gente ia falhar. Se Cristo não morresse no nosso lugar naquela cruz, se Ele não morresse em nosso favor, o que seria da nossa vida? O que seria de você? O que seria de mim? A gente não teria outra saída além da morte eterna. O verdadeiro Evangelho ensina isso para a gente. Cristo é totalmente suficiente. Qual é a nossa parte diante dessa notícia? Apenas crer. Crer, só. Qualquer coisa que seja acrescentado a isso só vai piorar. Sabe quando você diz, pô, tal coisa é tão boa que se melhorar estraga? Pô, você vê alguma parada, você experimenta alguma coisa, você fala assim, cara, isso é tão bom que se melhorar estraga. É isso que a gente tem que ter em mente aqui sobre o Evangelho. Qualquer coisa que o ser humano queira acrescentar, a verdade simples e poderosa da cruz, estraga toda a mensagem. Assim como Paulo vai criticar enfaticamente lá os Gálatas. E ele ainda vai escrever, olha, que seja amaldiçoado quem faz isso. Isso é muito sério. Seja amaldiçoado quem distorce o Evangelho, quem quer acrescentar alguma coisa, a mensagem simples da cruz. E é a palavra que vai garantir para a gente esse fato, que o Evangelho é suficiente. Paulo repete propositalmente aqui nesse trecho de 1 Coríntios, segundo as Escrituras, e segundo as Escrituras. Por que ele está falando isso? Porque ele está querendo dizer, olha, isso não é uma coisa inventada por mim, isso não é uma coisa inventada pelos homens, não. São as Escrituras que falam a respeito de um Cristo ressurreto. Quando ele foi para aquela cruz, ele cumpriu o que estava nas Escrituras. Elas se cumpriram, é segundo as Escrituras, o Evangelho é puro e simples e é suficiente, porque são as Escrituras que garantem isso para mim e para você. O verdadeiro Evangelho é um só, Cristo crucificado pelos nossos pecados e ressurreto no terceiro dia. Eu e você precisamos apenas crer nessa verdade. Não há nada mais a fazer, nada a acrescentar, além de crer. Segunda consideração que eu quero trazer para a gente essa noite. O verdadeiro Evangelho, ele deve ser relembrado constantemente. A gente precisa lembrar. A vida cristã, na verdade, é uma vida de relembrança. A gente nunca vai ouvir uma coisa muito nova. Talvez você ouça ilustrações novas, talvez você ouça uma forma diferente de ser apresentado, mas a essência do Evangelho não vai mudar, ela é assim há 2000 anos já. O apóstolo vai escrever, irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei. Lembra o que eu estava falando aqui? Ele está tratando um monte de falha no meio daquela igreja. Aí ele vai dizer, olha, eu preciso lembrar para vocês de novo o verdadeiro Evangelho. Talvez vocês tenham se esquecido. Paulo está relembrando o Evangelho para gente crente, para cristão, para gente que já cria. Isso é importante. A carta aos Coríntios é uma carta de correção. É uma igreja que estava se desviando aqui em vários aspectos do verdadeiro Evangelho, que Paulo já tinha pregado e ensinado. Ele vai corrigir questões de sexo ilícito, incesto no meio da igreja, litígio entre os irmãos, falta de ordem no culto, várias questões de cunho social. Ele vai entrar até num outro ponto que trouxe muita confusão ali entre aqueles cristãos sobre a ressurreição do corpo. Alguns deles não criam nisso, e é aqui que Paulo vai falar aquela coisa maravilhosa. Olha, se Cristo não ressuscitou, a gente crê em vão, a gente é o mais digno de compaixão de todos os seres humanos. Aí ele vai falar isso, olha, eu quero lembrar então para vocês do Evangelho. Diante de tanta falha, de tanta coisa que a gente precisa corrigir, vamos relembrar o Evangelho. A gente está aqui diante de uma igreja que tinha se desviado da verdadeira mensagem de Jesus Cristo. E por causa disso, provavelmente começou a ter várias atitudes desagradáveis a Deus. Isso ensina para mim e para você que até nós cristãos somos capazes de nos esquecermos do verdadeiro Evangelho. É capaz que a gente viva o nosso dia a dia, é capaz que a gente se encha de coisa, de afazeres, de atividades, de estudos, de trabalho, a ponto de a gente esquecer o verdadeiro Evangelho. E a gente começa a pensar, caramba, mas eu tenho que buscar, caramba, mas eu tenho que ler a Bíblia, caramba, mas eu tenho que... E a vida começa a ficar pesada, e a gente volta a ser legalista de novo, e a gente vê o erro na nossa vida, vê o erro na vida do nosso irmão, e a gente quer, às vezes, tentar corrigir com a força do braço. A gente precisa relembrar o verdadeiro Evangelho. Senhor, eu não tenho a menor condição mesmo, me perdoa pelo meu pecado.
E quando eu reconheço, e eu confesso, e eu vivo diante do Senhor, e Ele enche meu coração novamente, aí eu consigo viver de forma santa. Não é mágica não, é porque o Evangelho é assim mesmo. Ele tem esse poder. Eu sei que é muito melhor a gente se reunir dentro de um lugar, de uma igreja ou de um clube, e ficar ouvindo conselhos e sugestões que colocam a gente para cima, palavras de incentivo, coisas que desafiam a gente a melhorar a nossa performance, a ser um profissional melhor no dia a dia. Mas, irmãos, isso não é o Evangelho. Ficar ouvindo coisas agradáveis o tempo todo não necessariamente é o Evangelho. Se a gente não alicerçar a nossa fé no verdadeiro Evangelho, a gente provavelmente ou possivelmente vai cair em pecados horríveis, sem o temor devido. Enquanto a gente ainda tem essa natureza caída, a gente precisa trazer à mente frequentemente a verdade imutável do verdadeiro Evangelho. Nós cristãos que já conhecemos o Senhor, que já vivemos diante dEle, que já entregamos o coração para Ele, que já cremos, nós corremos o risco de querermos ouvir outra coisa que não seja o Evangelho, buscar outras mensagens bacanas, motivacionais. Por isso, o verdadeiro Evangelho precisa ser relembrado constantemente. Terceira consideração: só o verdadeiro Evangelho produz frutos de salvação e de vida. Só o verdadeiro Evangelho produz frutos verdadeiros. Verso 2, o apóstolo Paulo escreve: olha, por meio desse Evangelho vocês são salvos. Por meio desse Evangelho que eu preguei a vocês, que agora eu quero relembrar, eu acho que vocês se esqueceram. Qual? Cristo morto e ressurreto ao terceiro dia. Por meio dessa mensagem, vocês creram e foram salvos. Vocês não fizeram nada além disso. Como a gente está falando aqui o tempo todo, só existe um Evangelho verdadeiro. Qualquer outra coisa que inventem para tentar melhorar, aprimorar, deixar mais leve, vai necessariamente criar um falso Evangelho. Paulo pregou o verdadeiro Evangelho aos seus irmãos lá em Corinto, e eles se converteram. Provavelmente muitos se maravilharam aqui nesse primeiro momento, mas infelizmente deixaram que alguns pecados voltassem a encontrar lugar no coração. E aí o tempo passou, e aí a alegria da salvação começou a perder a suficiência. É ruim quando isso acontece no nosso coração. A gente precisa estar atento. Quando a gente perde o encanto da beleza, da perfeição do verdadeiro Evangelho, simples como ele é, poderoso como ele deve ser, inevitavelmente a gente volta a práticas pecaminosas que afastam a gente do nosso Salvador. Se a gente viver longe da verdade de Cristo, a única coisa capaz de trazer a gente de volta, de nos corrigir, de nos quebrantar, é o verdadeiro Evangelho. Isso é maravilhoso demais, porque eu e você que já somos crentes, precisamos do Evangelho. Semana que vem a gente vai ter um culto de evangelismo, a gente vai pregar o Evangelho para pessoas que talvez nunca tenham ouvido antes. Mas eu e você, que já caminhamos há muito tempo, precisamos também do mesmo Evangelho. Quando a gente se sente meio desanimado na caminhada com o Senhor, quando a gente se sente meio distante, quando a gente deixa pecados tomarem conta do coração, e essas coisas afetam a nossa vida e o nosso dia a dia, o que a gente precisa? Do Evangelho. Do Evangelho. Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Você também precisa dessa notícia hoje. Só o verdadeiro Evangelho é capaz de salvar uma vida, transformar completamente o coração, libertar da antiga forma de viver. E da mesma forma, esse verdadeiro Evangelho é o único capaz de trazer a gente de volta para os caminhos de Jesus. É isso que Paulo está escrevendo aos Coríntios nessa primeira carta no capítulo 15. Ele está escrevendo para a gente crente, para uma igreja. Por isso que ele vai dizer que se os seus irmãos não se apegassem a essa verdade, eles estariam crendo em vão. Eu quero que você perceba a profundidade disso. Não são as palavras motivacionais que vão endireitar os nossos desvios. Não são palavras meramente humanas que vão ajudar a gente a lutar contra pecados horrorosos. Não são os nossos atos de bondade, nem a nossa capacidade de planejamento que vão aproximar a gente de Jesus. Não existe nada de bom em nós somos pecadores. Você não é o centro, você não é bom, você não tem nada de bom dentro de você.
O único poder capaz de trazer a gente para perto de Jesus de novo é o poder de Cristo, é o poder do Evangelho. O Evangelho é a mensagem de que Jesus morreu numa cruz pelos nossos pecados, mas ressuscitou. Essa mensagem é suficiente. Ela é linda demais, ela é bela demais, ela é perfeita demais, poderosa o suficiente. Só o verdadeiro Evangelho produz frutos de salvação e de vida. Queria trazer algumas aplicações diante de tudo que a gente está falando até agora. Em primeiro lugar, a gente precisa dar uma olhada aqui para dentro, a gente precisa reconhecer se a gente tem crido no verdadeiro Evangelho ou não. Será que eu tenho crido no verdadeiro Evangelho ou não? Só existe um verdadeiro Evangelho: Cristo crucificado pelos nossos pecados e ressurreto. A pergunta que eu faço é: essa tem sido a maior alegria da nossa vida? O fato de você saber que Jesus foi para uma cruz pelos seus pecados e Ele ressuscitou e venceu no seu lugar, isso é o que mais alegra o seu coração hoje. Querido irmão, querida irmã, se não é, precisa ser. Eu falo isso para mim, eu falo isso para a gente aqui. A gente precisa voltar a se alegrar com a salvação que a gente tem em Jesus. Essa mensagem é tão maravilhosa que a gente não precisa acrescentar nada a ela. E por isso eu e você não precisamos de mensagens motivacionais. Eu já trabalhei num lugar que as pessoas acreditavam em pensamento positivo. Elas falavam assim: pô, não fala coisa ruim aí não. Pensa em coisa boa, pô, fica pensando. Ó, pensa que você vai conseguir tal cliente. Pensa aí, fica pensando, uma hora isso vai acontecer, pô. O universo vai conspirar a seu favor. Tem gente que acredita nisso. Infelizmente a gente vê conceitos parecidos sendo usados por alguns pastores, como se isso fosse algo bíblico, ou até mesmo o evangelho. Sabe quando você vê alguém crente, que aí você está conversando, às vezes no restaurante e tal, o cara fala uma coisa ruim, pô, fala isso não. Dá aquela batidinha, e vai que isso aí pega, vai que traz uma... Galera querida, o evangelho que salvou o meu coração, o seu coração, ele apontou primeiro para a depravação da nossa vida pecaminosa sem Jesus. Se a gente não entender quem a gente realmente é sem Cristo, a boa notícia não vai ter valor nenhum. Se eu não entender a gravidade do meu pecado, quão ruim, quão mal eu sou diante de Deus, Jesus ir para uma cruz não faz o menor sentido. E se a mensagem da cruz não faz o menor sentido, a gente vai ser capaz de associar mensagens positivas, motivadoras, aos ensinamentos de Jesus. E a gente vai achar que Ele é só amor e não interessa, então, o nosso pecado, uma vida depravada. Eu acho engraçado isso, né? O pensamento positivo e tal, e vamos pregar coisa boa o tempo todo para as pessoas. Cara, a gente vai para a palavra. Desde quando carregar a cruz é algo, pô, motivacional pra caramba. Carrega a tua cruz. Desde quando? Olha, vocês estavam mortos em seus delitos e pecados. Vocês eram inimigos de Deus. É isso que a palavra ensina para mim e para você. Mas a mensagem é maravilhosa porque não tinha a menor condição para mim e para você. E aí o nosso Deus, excelente, perfeito, deu a vida no nosso lugar. Se a gente não tiver a consciência correta da nossa vida sem Deus, a morte de Cristo pelos nossos pecados não vai ser suficiente para trazer alegria para o coração. Por isso a gente precisa refletir e chegar a uma conclusão honesta, se a gente tem crido no verdadeiro evangelho mesmo ou não. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Todos os que creem nessa verdade são salvos e são felizes de verdade, porque essa mensagem é suficiente. Segunda aplicação, a gente precisa voltar a se maravilhar com Jesus, com a sua morte e ressurreição. Sério, sabe quando você recebe uma boa notícia mesmo, assim,
que te alegra, quando você ganha um presente que talvez você esteja esperando, quando você está orando por aquela varoa, e de repente ela topa namorar com você e você fica muito feliz. Essa alegria precisa estar no nosso coração só pelo fato da gente ouvir a mensagem do Evangelho, só pelo fato da gente conhecer Jesus e entender que Ele foi para aquela cruz por mim e por você. Relembrar o Evangelho é uma tarefa para nós cristãos. Paulo precisou relembrar o Evangelho aos coríntios, depois de escrever uma série de correções para aqueles irmãos. Isso deve ser suficiente para nós também. Eu quero que você repare na profundidade disso. Ele está escrevendo várias coisas para aquela igreja, exortando em vários aspectos, corrigindo várias coisas. Qual a solução principal lá no fim da carta? Olha, eu vou relembrar para vocês o Evangelho, porque o Evangelho é suficiente até mesmo para corrigir pecados horrorosos. O Evangelho faz a gente lembrar quem a gente é de fato. O Evangelho faz a gente lembrar o que seria da nossa vida se não fosse o nosso Salvador dando a vida no nosso lugar. O Evangelho é suficiente. É maravilhoso demais, é profundo demais. A gente precisa voltar a se maravilhar com Jesus, se maravilhar com sua morte e ressurreição. Isso precisa ser algo que enche o nosso coração de alegria. Paul Washer certa vez disse, quando a gente começar a entender quem é Cristo e o que Ele fez por nós, nós não vamos precisar de outra motivação. Cristo é suficiente. Essa é a maior motivação. Se não tem sido assim na nossa vida, a gente precisa aprender a orar como Davi orou. Salmo 51, 12. Senhor, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Galera querida, de verdade, eu não sei como você está aqui essa noite. Em muitos momentos da minha vida, em muitas fases, eu não tive o Evangelho como a maior alegria da minha vida mesmo. Graças a Deus pela palavra de Deus, que ajuda a gente a orar dessa forma. Senhor, devolve a alegria da tua salvação. Talvez seja isso que eu esteja precisando. Talvez não seja de um namorado novo, de uma namorada nova que eu precise. Talvez não seja daquele emprego que eu precise. Talvez não seja qualquer outra coisa que eu esteja pensando. Talvez seja só a alegria da sua salvação. Porque ela é suficiente, ela basta para a gente. A alegria da salvação deveria ser a maior e mais elevada nas nossas vidas. Terceira aplicação para a gente: se a gente não tem dado frutos do verdadeiro Evangelho, a gente precisa se arrepender. Os frutos do verdadeiro Evangelho são o quê? Vidas regeneradas e salvas e vidas corrigidas e quebrantadas. Mesmo a gente sendo salvo, mesmo a gente sendo regenerado, a gente comete pecados na nossa vida. A gente entende que a gente tem que perseverar até o fim, então, uma vida de santidade, uma vida de amor ao Senhor. Os frutos do verdadeiro Evangelho no coração são vidas regeneradas e salvas e vidas que são corrigidas constantemente e quebrantadas diante do Senhor. Dar fruto do verdadeiro Evangelho só pode levar a duas consequências. Ou a gente então vai espalhar essa mensagem para outras pessoas, para que outros realmente conheçam a Jesus e sejam salvos, ou então a gente vai trazer esse Evangelho constantemente para a nossa vida, e a gente vai viver diante do nosso Salvador uma vida santa, uma vida quebrantada. Ou então a gente vai fazer as duas coisas juntas. Se isso não tem acontecido no nosso dia a dia, na nossa rotina, então a gente precisa se arrepender. Senhor, me perdoa, porque eu estou distante do Senhor, e eu não estou falando do Senhor para ninguém. Arrependimento verdadeiro. A gente precisa pedir que Deus nos ajude a acertar, dar frutos do verdadeiro Evangelho. Quero concluir que a gente tem vivido um tempo em que a gente é tentado a consumir, a desejar, a amar essas mensagens motivacionais. Às vezes a gente se sente desanimado no dia a dia. A maioria dos gabinetes que eu atendo é assim, cara, estou meio desanimado, estou meio assim. A gente quer ouvir uma palavra motivacional, que bote a gente para cima de novo. Fala uma parada aí que eu nunca ouvi antes, para eu voltar a dar aquele gás. Muitas dessas mensagens nem são erradas em si mesmas, do ponto de vista bíblico.
O problema é que cada vez mais a gente é tentado a ser colocado no centro. Pô, você é tão bom. Pô, o que aconteceu com você? Pô, você manda tão bem em tal coisa. O verdadeiro evangelho nos aponta para Jesus e para Jesus somente. E o verdadeiro evangelho é suficiente. Eu e você não precisamos ouvir mais mensagens motivacionais para viver bem, para se sentir feliz. A verdade é que sem nenhum esforço, a gente já tende a se achar bom o suficiente. A gente já é egoísta o bastante. A gente já tem a nossa forma de se alegrar. A gente já sabe o que dá prazer para a gente, sem ninguém precisar dizer. O que eu e você mais precisamos hoje é nos lembrarmos novamente do verdadeiro evangelho. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Irmãos queridos, se isso não for a maior notícia que você já recebeu em toda a sua vida, nada mais vai ser suficiente. Que o Senhor enche o nosso coração com o verdadeiro evangelho e que isso nos baste. Amém? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Que ela traga alento, Senhor, para o nosso coração, que ela traga paz, alívio e seja a nossa maior alegria, Senhor. A gente sabe que o verdadeiro evangelho é suficiente para nos sustentar, para nos motivar, para nos alegrar, mas muitas vezes a gente não recorre a isso, Senhor. Na correria do dia a dia, no meio das nossas falhas, Senhor, tantas coisas que a gente tenta olhar e fazer com as nossas próprias mãos, nós pedimos perdão, Senhor. Ajuda a gente a voltar o nosso coração completamente ao Senhor. Que a nossa vida seja completamente inclinada ao Teu amor, à Tua suficiência, Senhor. Abra os nossos olhos para que a gente enxergue Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Que essa seja realmente a nossa maior e única alegria, Deus. Faz assim para a Tua glória. E no nome dEle é que a gente ora assim. Amém. Amém.